Enquanto a população da faixa de Gaza vive na pobreza absoluta, com uma das piores rendas per capita do mundo, os líderes do Hamas, que administra a região, acumulam uma fortuna em patrimônio. A imprensa israelense e internacional tem feito sucessivas reportagens sobre a fortuna acumulada pelos terroristas e a vida luxuosa de integrantes do alto escalão da organização extremista. Os líderes do Hamas estão enchendo os bolsos à custa de milhões de palestinos inocentes, escreveu o governo de Israel. Entre os patrimônios está Khaled Meshal, 5 bilhões, Moussa Abu Marzouk, 3 bilhões, Ismail Haniyeh, 5 milhões. Essas são as fortunas dos líderes do Hamas. Essa fortuna já ultrapassa 8 bilhões. É isso mesmo que você ouviu, 8 bilhões. Eleito líder do gabinete político do Hamas em 2017, Ismail Haniyeh mora desde 2019 no Catar e tem um patrimônio estimado em 5 milhões. De acordo com o The Times of Israel, poucas horas depois do início do ataque surpresa do Hamas a Israel, Haniyeh foi visto comemorando a invasão em seu luxuoso escritório em Doha, capital do Catar. Um dos fundadores do Hamas, Khaled Mashal, está atualmente no topo da organização e também mora no Catar. Conhecido investidor em bancos egípcios, segundo a Globes, Mashal tem patrimônio estimado em 5 bilhões. O terceiro bilionário do Hamas, citado por Israel, é Moussa Abu Marzouk, cujo patrimônio estimado é de 3 bilhões. De acordo com o Globes, Marzouk lançou uma campanha de arrecadação de fundos nos Estados Unidos entre muçulmanos ricos nos anos de 1990 e na mesma época se envolveu em diversas operações bancárias. Ele teria ao menos 10 empresas em operação em países árabes. Matteo Levitt disse a Reuters que a maior parte do orçamento do Hamas, mais de 300 milhões, veio de impostos sobre empresas de países como Irã e o Catar, ou de instituições de caridade. Já em 2021, The Jerusalem Post publicou informações que indicavam que, entre 2000 e 2018, o Hamas controlava cerca de 40 empresas comerciais na Turquia, nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, na Jordânia, na Argélia e no Sudão. Enquanto o seu povo definha na pobreza e é tratado como escudo humano, os líderes do Hamas vivem estilos de vida bilionários. O deputado norte-americano Andy Ogles está copatrocinando um projeto de lei que retiraria do Catar o seu estatuto de aliado-chave dos Estados Unidos, a menos que expulse a liderança do Hamas. O Hamas dirige um escritório na capital do Catar, Doha, e os líderes Ismail Haniyeh e Moussa Abu Marzouk, Khaled Mashal mantêm um estilo de vida luxuoso. Os líderes do Hamas vivem uma vida nobre em contraste com a da maior parte da população, de mais de 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza, que o Hamas governa desde 2007, que vive em pobreza extrema. A presença dos líderes do Hamas no Catar é justificada pelo Emirado como parte de seu apoio à transformação do grupo terrorista, num poder governamental responsável, de acordo com um relatório da Fundação para a Defesa das Democracias. O país transfere ao Hamas entre 120 milhões e 480 milhões de dólares por ano, de acordo com o relatório. Organização sem fim lucrativo sediada em Washington, que estuda a política externa. Esses fundos beneficiam os líderes do Hamas diretamente através de um esquema de folha de pagamento e propina indiretamente através de serviços sociais e operações governamentais que ajudam o Hamas a manter o controle político sobre Gaza, afirma o relatório. O Catar também abriga o canal de notícias Al Jazeera e o relatório espalha o antissemitismo, o anti-americanismo e o incitamento à violência em todo o mundo árabe. O Catar é o Hamas e o Hamas é o Catar, diz Rigal Karmon, presidente do Middle East Media Research Institute, com sede em Washington, numa entrevista à New York Post em Israel. O Catar não é a única fonte de dinheiro do Hamas. O grupo também recebeu quase 400 milhões nos últimos 2 anos da ONU, que não reconhece o Hamas como uma organização terrorista. A Agência de Assistência e Obras das Nações Unidas forneceu ao Hamas 380 milhões desde 2021. Israel afirmou no Twitter: Hamas tem um faturamento anual de 1 bilhão de dólares. Isso faz dela a segunda organização terrorista mais rica do mundo. Então, por que Gaza é um dos piores lugares do mundo para viver? Caso em questão: em vez de cavar poços para fornecer água limpa para seu povo, Hamas cava túneis
para que seus líderes lucrem com mercadorias contrabandeadas. Isso mesmo. O resultado, 12% da mortalidade infantil em Gaza se deve à água contaminada. Então, se eles não estão usando todo esse dinheiro para cuidar dos seus cidadãos, para onde ele está indo? Para os bolsos do líder do Hamas. E sabe qual que é a pior parte? A maioria dos líderes nem sequer mora em Gaza. É isso mesmo. Talal Hind, Hassan Al-Qara, Ismail Haniyeh, Salah Bardawil, Taher Al-Nu, Khalil Al-Hayri, eles moram todos no Catar. Aí finaliza dizendo: liberte a Palestina, reticências do Hamas. Aí eu trouxe um breve relato de como vivem os líderes do Hamas. Como vocês já viram, são bilionários. Acumulam um patrimônio assim fora do comum, em contraste à realidade do povo da Palestina. É bem complicada essa situação, porque só mostra quem esse povo é. E que tudo que eles estão fazendo é em busca de perpetuar poder. Parece bem familiar isso, não parece? Então fique atento. Sabendo disso, a gente consegue entender que o povo de Gaza vive aquela situação, mas não é por falta de recurso não, pessoal. É por desvio mesmo, é por conduta errada dos próprios líderes, vou repetir, é um grupo terrorista. Terrorista não tem nada de bom, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comente, é muito importante você deixar seu comentário. O YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai distribuir para mais pessoas, e mais pessoas precisam saber a respeito disso. Um abraço.